neste espaço de conversa na Agência Eclésia damos hoje relevo à oportunidade pastoral que as plataformas digitais estão a permitir nesta ocasião de confinamento e é sobre estes desafios, estas ocasiões também de comunicar com as comunidades cristãs que vamos conversar aqui um bocadinho. Começava desde já por si, Padre Nuno. Foi, digamos, um salto, digamos, repentino a forma como a Igreja começou de forma massiva a fazer recurso a estas plataformas agora? Eu creio que sim. De facto, a necessidade assim levou a isso. Embora já muitas paróquias recorressem sobretudo às redes sociais por uma questão de divulgação, de passar alguma mensagem, mas assim uma coisa mais circunstancial e até mesmo com algum ritmo, com alguma qualidade também naquilo que é uma participação em redes sociais, mas isto de agora recorrer à rede social para fazer, sobretudo, e é aquilo que nós temos visto de uma forma muito mais massiva, para sobretudo transmitir vídeo, para transmitir celebrações, transmitir catequeses, transmitir pensamentos, momentos de oração. Quer dizer, no fundo, verificou-se isto. A necessidade, costuma-se dizer que a necessidade aguçou o engenho, não é? Quer dizer, no fundo, creio que foi um bocadinho isto. Foi necessário e então vamos meter mãos à obra. Alguns fizeram-no com mais dificuldade, outros com maior facilidade, porque estão mais próximos das redes sociais e se calhar um bocadinho mais práticos em lidar com a internet, mas no fundo creio que isto trouxe também novidade, e aproximou. Creio que esta necessidade de estar próximo junto das comunidades, estar próximo dos fiéis, acabou por resultar, e acho que os ecos que nós vamos tendo, de uma forma muito geral, daquilo que vamos vendo, tudo aquilo que existe na internet, no país sobretudo, e começámos por ver primeiro. Eu fui acompanhando, antes de chegarmos a esta situação em Portugal, eu ia acompanhando aquilo que já ia acontecendo na Itália, porque começou mais cedo, não é? E de facto viu-se que, eu cheguei a fazer este comentário, que nunca se viu tantas missas no Facebook como agora. E isto acontece atualmente em Portugal, aconteceu nas últimas semanas, e creio que seria importante agora que tudo isto, quando isto passar, não terminasse de uma forma radical, mas que pudesse haver de facto uma continuidade, talvez melhorando um pouco mais a qualidade e melhorando um pouco mais a própria participação. Padre Miguel Neto, aí pelo Algarve já coordena, portanto, também o Gabinete de Informação da Diocese. Também partilha esta opinião com o Padre Nuno de que as coisas daqui para a frente, quando uma outra normalidade nos bater à porta, há muito que aqui se adquiriu nesta experiência que não pode regressar à gaveta? Claramente partilho exatamente da mesma opinião do Padre Nuno e acrescentaria algo até mais profundo. Nós, até este momento, olhávamos para a questão da rede digital como um mero instrumento para a divulgação das nossas atividades, de divulgação de conteúdos cristãos, alguns até de questionável qualidade e que não deixavam um bom nome à utilização da Igreja, à utilização que a Igreja fazia do ambiente digital, e a partir deste fenómeno, a partir do dia 13 de março, por assim dizer, que foi o dia em que a Conferência Episcopal cessou as atividades comunitárias, nós fizemos uma autêntica evangelização da rede digital. Ou seja, se antes olhávamos para isto como um impedimento, ou porque as crianças estavam distraídas, ou porque as crianças não estavam com os pais, ou porque qualquer impedimento, ou porque as conversas já não eram presenciais, a partir de agora nós começámos a reparar que afinal a rede digital, em vez de nos separar, aproxima-nos. Foi por causa da pandemia? Provavelmente foi. Mas também ao longo da história da Igreja tem havido mudanças de atitude e tem havido outras perspectivas que mudam para responder a uma necessidade e depois permanecem.
olha, estou lembrado da Companhia de Jesus e daquilo que foi o ambiente do Concílio de Trento como resposta à separação dos evangélicos, dos luteranos, dos calvinistas, por assim dizer. Foi algo que ficou, que permanece e dura até hoje com coisas boas e coisas más, mas foi algo que fica. A mesma coisa, o ambiente do Vaticano II, que também foi uma necessidade de responder àquilo que já eram as mudanças do século XX. E nós, hoje em dia, passamos a vida inteira na nossa igreja a dizer que temos que colocar em prática o Vaticano II. Eu acho que chegou a altura de colocarmos em prática o cristianismo no ambiente digital e nada melhor do que começar com o sacramento da consagração do pão e do vinho. As pessoas questionavam se era real ou não a diferença entre virtual e real, e hoje em dia a virtualidade não é uma questão irreal, é uma questão real. As pessoas que nos acompanham nas Eucaristias, através do YouTube, através do Facebook, através de múltiplas plataformas e através das catequeses, sentem que está a acontecer essa Eucaristia, sentem que está a acontecer essa catequese, sentem-se evangelizadas. Eu acho que é um caminho que vai perdurar para sempre. Padre Guilherme, temos assistido muito a um canal de comunicação que parte muito do altar em relação às pessoas, massificou-se a transmissão das Eucaristias, mas há também o outro lado. Portanto, os cristãos também estão do lado de lá e aquela noção de comunidade também se consegue operacionalizar e construir com recurso a estes métodos mais digitais. Tem tido experiência disso também naquilo que tem feito aí por cima, na Arquidiocese de Braga, nas paróquias de Amorim e Laundos, Padre Guilherme? Precisamente, eu tenho trabalhado a plataforma Zoom, para além das redes sociais, não é? que já trabalhava antes de chegarmos a este estado onde estamos agora, não é? Antes disto, as redes sociais para mim eram uma realidade, quer para a promoção dos eventos da paróquia, quer para a promoção do Santuário da Senhora da Saúde, quer das próprias páginas pessoais. Por isso, já as redes sociais eram uma realidade. O certo é que, até há bem pouco tempo, havia até muita gente na igreja que olhava para as redes sociais com desdém. Até no universo da cultura, alguém que estivesse no Facebook, que estivesse no Instagram, era olhado assim um bocado de lado. E de um momento para o outro, quem não está em lado nenhum, basicamente, não é? Isto foi uma mudança tão rápida, não é? Tão rápida, que imagine se nós não tivéssemos essas redes sociais, como é que grande parte das paróquias iam conseguir comunicar. Iam estar perto. Eu vejo uma série de padres, amigos meus, até no cartório, a ler um trecho do Evangelho, a enviar uma mensagem em direto no Facebook para os seus paroquianos. Isto é, se não tivéssemos estas redes, e ainda bem que algum caminho foi feito na Igreja também, em muitas das dioceses, não conheço a realidade toda em Portugal, mas em muitas das dioceses, na de Braga é uma delas, ainda bem que há um caminho que foi feito antes da pandemia. E esse caminho que foi feito facilitou muito esta adesão às redes sociais. As redes sociais permitem isso, permitem estarmos mais perto das pessoas. Claro que isto é por fases, não é? A primeira fase é como é que nós conseguimos usá-las para transmitir. Com um telemóvel é fácil. A segunda fase é, vamos cá ver como é que conseguimos apresentar uma transmissão de qualidade, como é que conseguimos chegar com um direto feito em boas condições. Hoje de manhã, curiosamente, estive a ter uma aula de streaming na ProDJ, precisamente para ver como é que se consegue ligar várias câmaras, como é que podemos fazer com que o áudio chegue em condições e tudo.
também estamos nessa fase também, a aprender também, já que vamos chegar a casa, vamos procurar chegar com as melhores condições possíveis, não é? E eu penso que este é o próximo desafio também de nós parcos e da Igreja, não é? Já sabemos que temos aqui uma infinitude de oportunidades nas redes sociais, e o próximo desafio é esse, é vermos também, olha, já agora, como é que vamos conseguir fazer uma transmissão em alta definição, com qualidade, para chegarmos também dessa forma e pelos melhores meios possíveis junto das pessoas. Nas redes sociais tem sido por aí também. Depois, na comunicação digital, através da Zoom, foi a questão dos funerais, que causava-me assim um bocado de impressão no início, fazer um funeral e depois, aqui no Norte, é impensável, por exemplo, haver um funeral e depois não haver missa. Quer dizer, um funeral sem missa, aqui à volta, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Diocese de Braga, sei que há dioceses onde muitas vezes vai um diácono fazer o funeral, faz a celebração da palavra, distribui a comunhão. Aqui nesta zona é diferente. E eu sei que a Eucaristia significa muito. Bem, comecei aqui logo assim, por que não usar a Zoom, enviar para a família o link e depois fazer uma celebração com eles, cada um numa janelinha, cada um em sua casa, e comecei a reparar, de facto, o ambiente de fé era fantástico. As pessoas estão lá na mesa da sala, uma vela, tem tudo preparado, uma toalhinha branca, o computador lá no meio da mesa. Quando é para as pessoas se levantar, levantam-se, quando é para sentar, sentam-se, estavam com fé. E no início, acho que o máximo que tive em funerais, acho que foram umas 17 a 20 pessoas, a 20 janelinhas, a 20 casas no máximo. Mas em todas as transmissões eu acho que tive sempre gente do estrangeiro, portanto familiares que estão no estrangeiro. Até este último, tinha 2 que estavam no Canadá, com 2 que estavam no Canadá. Uma realidade nessa possibilidade também, nessa ocasião, nos funerais, é o facto das pessoas se sentirem envolvidas e se sentirem tocadas e a participar no momento celebrativo. Portanto, elas não estão distantes. Há esta boa surpresa, não é? De perceber que as pessoas se envolvem naquele ato. E o conforto que também nós, padres, recebemos é imensamente maior, não é? Porque nós estamos a interagir com pessoas. E se tiver uma missa que é transmitida pelo Facebook, não há interação, não é? Nós estamos a transmitir a Eucaristia, mas basicamente não há interação com as pessoas. Desta forma, nós temos também esta interação, vemos-las a mexer, vemos a família do lado lá, e a nós cria-nos uma... Eu gostei muito, aliás, gostei tanto da experiência que depois, no domingo de Páscoa, levámos isto para a catequese. Então, aos domingos, temos sempre a Eucaristia da catequese. Há domingos em que o link vai para todas as famílias das 2 paróquias. Este último domingo celebramos a Festa da Vida, com o 8º ano de catequese, e então foi só para os adolescentes do 8º ano. Só para eles e para as suas famílias. E então, em direto, quem quisesse seguia pelo Facebook e pelo Instagram, com eles estava a celebrar e a falar com eles. Numa casa, um adolescente lia a primeira prece, outro de outra casa lia a segunda, outro lia a terceira, uma leitura de uma casa, outra leitura de outra casa. Isto é, o próprio guião da celebração da Eucaristia, já foi feito a pensar neste tipo de celebração. O guião da festa, envolvendo as várias casas, as várias famílias, e cria uma dinâmica muito interessante também de comunidade, e para nós estávamos aqui no início a falar isso, que facilita-nos muito também, que é uma plataforma que grande parte das famílias com filhos já conhecem, até pelas aulas que são dadas e por tudo isso. Portanto, também a nós, Igreja, nos ajuda muito, porque eles já sabem desligar o som, ligar o som, já sabem como é que devem estar para que a celebração decorra com dignidade e com respeito. Padre Nuno, há uma aprendizagem a fazer, ou um aprofundar a partir de agora também do potencial destes meios
sabendo que não nos podemos deixar fascinar pelo meio, porque o que interessa é, na realidade, a mensagem que queremos transmitir. Há aqui uma série de fronteiras que também temos que ter cuidado, não é? No recurso a estas plataformas. Eu penso que sim. O essencial, de facto, é aquilo que nós queremos transmitir, a forma como e o que nós queremos, no fundo, dar às pessoas. E, neste caso, é a mensagem que é Cristo, é o próprio Jesus Cristo. E, de facto, para sabermos ou para conseguirmos aprofundar e que sejamos capazes de chegar, de facto, bem às pessoas, precisamos também de ir aprendendo um pouco mais, já há pouco se falava um bocadinho disso também, precisamos de ir aprendendo um pouco mais a lidar com estes meios. Não basta colocar qualquer coisa, não basta fazer qualquer coisa, é necessário também que de alguma forma haja esta aprendizagem de cada um para saber, no fundo, o que colocar e como colocar. E também como utilizar o próprio meio em si. Eu estava há pouco a ouvir o padre Guilherme e sobre esta questão da comunidade, do gerar proximidade. Aqui na paróquia Nossa Senhora do Par, em Benfica, nós começámos ainda antes, um dia antes da suspensão das missas, nós começámos por fazer a transmissão online da oração do terço. Já tínhamos aqui na paróquia feito, no fundo, já não havia nada, tínhamos suspendido tudo, apenas tínhamos essa oração da Eucaristia e pensei, bom, as pessoas já não têm um momento de oração, já não vêm à igreja para estar a rezar, vamos dar-lhes alguma coisa. Então fui até à igreja, levei a câmara de filmar e iniciei ali um streaming com a oração do terço, juntamente com outro colega. Pedindo, inclusive, às pessoas que deixassem as suas intenções, que deixassem as suas preces, no fundo, aquilo que era a sua oração. E isto foi muito bonito e tem sido assim durante todo este tempo, diariamente, às 10 da noite, estamos ali, com muita gente a acompanhar-nos pelo Facebook e pelo YouTube e a gerar esta comunidade, a criar-se ali uma comunidade. Se isto inicialmente foi pensado para a comunidade paroquial, para eu, pastor, pároco desta paróquia, estar próximo dos paroquianos, esta comunidade, entretanto, alargou-se e já extravasou fronteiras, não é? Quer dizer, e isto é bonito ver também a forma como as pessoas também assim se sentem igreja. E isto é, de facto, um meio, uma forma, não é? Creio que tem resultado durante este tempo a forma como o fomos fazendo, mas é uma forma também de o fazer e de utilizarmos então o que são as redes sociais e esta possibilidade de, pela rede social, as pessoas poderem interagir. Não estão apenas ali a colher, não estão apenas ali a participar no sentido de estão a ouvir, mas estão também elas a dar um pouco de si, a partilhar as suas preocupações, porque quando pedem uma oração, rezem pelo meu filho, ou rezamos pelos enfermeiros, rezamos pelo meu pai que faleceu ontem, rezamos por aquele amigo que está doente. Quer dizer, no fundo há esta proximidade que se vai gerando e ali cria-se também uma comunhão de oração. No fundo cria-se uma comunidade que vive com este sentido também de comunhão de oração. E isto é muito belo. Através das redes sociais podermos fazer isto é uma outra utilidade que estamos a dar, é uma outra forma também de pôr em prática a mensagem que nós no fundo queremos levar. Não é? Padre Miguel Neto, são meios muito eficientes, funcionam, no entanto, a Igreja trabalha realidades sensíveis, movimenta-se no âmbito do sagrado. Como é que se trabalha, como é que podemos, digamos, trabalhar esta sensibilidade de colocar o sagrado nestes meios técnicos de bytes, não é? Que circulam na rede, sem o desacralizar, não é? Há aqui um tema que tem que ser um tanto ou quanto mexido com pinças, digamos assim, porque nem todas as sensibilidades das pessoas não são sempre idênticas, não é? Sim, a sensibilidade das pessoas e os padres, às vezes nós também nos esquecemos, mas também nós somos pessoas e também temos sensibilidades diferentes. E eu sei que alguns nossos colegas olham para esta questão com muitas reticências e perguntam porque não vale a pena as Eucaristias online, porque já existe tantas, por qual é a diferença? O que é que difere o pároco
como o Nuno, aproxima-se das suas pessoas, em vez das pessoas verem outra Eucaristia, há assim essa interrogação. E depois também há os sinais sagrados, que são muito importantes, recordo, por exemplo, que é diferente nós fazermos uma leitura pelo livro do que pelo um ecrã, porque o nosso próprio cristianismo tem a cultura do livro, tem a cultura do físico. Também, da mesma forma que Jesus Cristo encarnou numa realidade humana, e é necessário nós não passarmos do 8 para o 80, dizendo que agora é indiferente ou não as pessoas participarem na Eucaristia ou não participarem. Não é indiferente, e nós temos que ter muito cuidado, porque há que valorizar a presença da Eucaristia, e penso que as pessoas estão a ter essa dimensão. Não é indiferente as pessoas participarem fisicamente na Eucaristia ou estar em casa. Não é indiferente. É a presença e a comunhão com Jesus Cristo de uma forma física tem uma outra plenitude. Mas é importante nós usarmos estes meios para gerar aquilo que o Padre Guilherme e o Padre Nuno referiam, que era a comunidade, e alargar a comunidade. Por exemplo, eu aqui no Algarve tenho tido uma experiência, quer com as Eucaristias da Diocese, presididas pelo nosso Bispo, quer com as de semanais pela minha paróquia, pela paróquia de Tavira, em que há muita gente que está a visualizar a Eucaristia, que participa na Eucaristia com comentários, que habitualmente não vinha à Eucaristia. Ou por questões de horário, ou por questões de transporte, ou por qualquer outro motivo, tenho sentido que, obviamente, que algumas pessoas mais idosas não conseguem aceder a estes meios, mas há muita gente que não tinha uma presença contínua nas Eucaristias, que agora tem, e até faz comentários e interage à sua maneira nas Eucaristias. Isso é muito importante. Em relação à pergunta que o Henrique fez, eu não gosto. É importante o celebrante não se esquecer que está a falar para as pessoas que estão em casa. Tenho visto muitas celebrações, cada um à sua maneira, mas é importante nós esquecermos, se calhar, uma homilia escrita e olhar para a Câmara, de falar desde o início para as pessoas que estão em casa, pedindo às pessoas que nos abram as suas casas, os seus espaços. Isso tem havido muitos celebrantes que têm feito isso de uma forma impecável, esquecendo que estão a falar para 2, 3 câmaras, mas não, estão falando mesmo para as pessoas. Isso é importante, e o Henrique, se calhar, podia dar formação a alguns de nós, a alguns padres, a alguns bispos, porque quando falam para câmaras também se lembram que não estão a falar por uma máquina, mas por uma série de pessoas que estão a ver diariamente. Henrique, não sei se posso só fazer aqui perfeitamente. uma nota. É um testemunho que gostava de partilhar, muito bonito, força. que me chegou de uma família. A propósito desta experiência que falava há pouco, da questão do terço à noite, da missa, que há muita gente, e como dizia o padre Miguel Neto, há muita gente que está atualmente a participar nas celebrações que não tinha sequer um hábito de vida cristã. Não tinha um hábito de oração, um hábito de ir à missa ou de rezar o terço. E chegou-me um testemunho muito bonito, até de uma família daqui, que me diz: Padre Nuno, eu durante o ano era capaz de rezar certamente o terço 2 ou 3 vezes no ano. Eu já rezei mais vezes o terço neste último mês do que aquilo do que rezava anteriormente. Mas não somos capazes, enquanto família, não somos capazes de acabar o dia, de nos irmos deitar, sem termos este tempo de oração.
sentimos que este tempo de oração nos está a fazer bem e fazia-nos falta. E, de facto, isto é belo. Para nós que estamos por detrás, que estamos a querer proporcionar, estar próximos das pessoas e criar este sentido de comunidade, é muito bonito ouvir isto, porque faz-nos perceber que, de facto, a experiência resulta, mas mais do que isso, somos capazes de levar alguma coisa. E isto é possível precisamente através destes meios que estão ao nosso dispor e que agora, mais do que nunca, a Igreja já percebeu que tem que estar dentro deles, não se pode aliar deles, e tem que saber usá-los, tem que se formar também para saber utilizá-los. Padre Guilherme, nesta linha, eu gostava que me falasse da sua experiência também que tem tido da comunicação em sentido inverso, não é? A noção que chega, ou o feedback que chega das casas dos seus fiéis, não é? Da paróquia. Ora, a primeira vez que fizemos a Eucaristia pelo Zoom aberto à catequese, uma mãe enviou uma mensagem muito simples, mas também fantástica, que foi: oh, Sr. Padre, parece mesmo que estávamos na igreja. Foi a primeira vez que senti que de facto estava a celebrar a missa, foi quando o fizemos através do Zoom. E aquilo ficou assim, foi a primeira vez. Esta interação que também se cria, de não estar a falar para uma máquina, como estava a dizer, mas estarmos a falar precisamente para as pessoas e olhar para elas, olhar para os rostos delas, porque numa transmissão normal nós de facto estamos a imaginar que estamos a falar para pessoas, mas vemos uma máquina, e através desta plataforma nós vemos mesmo as pessoas em tempo real, que é fantástico. Só mais também algo também interessante que está aqui a acontecer no Arciprestado, que é, nós todos os dias, um sacerdote do Arciprestado proclama o Evangelho e faz uma meditação. E tem tido também muita visualização aqui no site do Arciprestado, no Facebook do Arciprestado, Vila do Conde Paulo Varzim, e uma outra coisa também que tem resultado muito bem, melhor que as nossas expectativas, são as publicações cruzadas. O que é que nós fizemos nas paróquias? Foi entrar em contacto com a Agência Eclésia, entrar em contacto também com a Diocese de Braga, entrar em contacto com o Laboratório da Fé, que são, a nível, podemos dizer, de material de qualidade, a nível de mensagem, a nível de conteúdo, a nível de elaboração, são três referências que nós temos aqui assim também na Igreja em Portugal. E nos Facebooks das nossas paróquias, das nossas capelas, dos nossos santuários, sempre que às 11 da manhã entra em direto a Eucaristia do Santuário de Fátima, entra em direto também nas nossas paróquias. Sempre que o programa Eclésia entra em direto, entra também em direto nas nossas paróquias. Sempre que o Sr. Arcebispo celebra a missa às 6 da tarde, durante a semana, ao domingo às 11, também entra em direto no nosso Facebook. E o terço do Santuário de Fátima à noite. Ao fim de semana, o Laboratório da Fé faz sempre um vídeo alusivo também às leituras, ao Evangelho do fim de semana, e também tem permissão para fazer isso, para editar o vídeo e o colocar nas nossas páginas. Isto é, no fundo, a rede digital é estarmos em rede. E foi isso que nós fizemos aqui também. Foi estarmos todos em rede, e uma coisa é eu estar, ou cada um dos parcos, estar preocupado a que horas começa o terço para partilhar o terço. A que horas começa... Sabemos que a vida... Mesmo assim não é fácil nós cumprirmos todos os horários e todos. E estas publicações cruzadas que estão a acontecer nas nossas páginas deram-nos então o melhor dos feedbacks. As mensagens que eu recebo: obrigado, Padre Guilherme, pela transmissão, quando eu não fiz nada. Não é? Entra automaticamente, mas as pessoas estão à espera de receber aquela Eucaristia. Claro que serão Eucaristias a mais, também não há restaurantes a mais, não é? Pois o pessoal come onde quiser. Portanto, o importante é que aquilo que nós colocamos tenha qualidade. E depois as pessoas podem se alimentar de todas elas, ou podem selecionar o alimento, não é? E escolher. O importante é que vá chegando às redes digitais, que vá chegando o alimento, e alimento bem confeccionado e bem apresentado, para que depois as pessoas também possam, na impossibilidade de estarmos juntos na igreja, pelo menos tenham este conforto, não é? E sabem que aqui, a esta hora, sabem que está a chegar este alimento de vida eterna, tá?
através destas redes digitais, à casa de cada pessoa. Muito bem. Este é um tema muito rico, digamos que muito há para dizer sobre ele e queremos voltar a ele em próximas oportunidades. Este foi apenas a primeira conversa que quisemos manter aqui na Agência Eclésia, mas há todo um manancial à volta deste desafio que não pode ser abandonado tão depressa. Eu agradeço muito a vossa presença hoje aqui na Agência Eclésia. Voltaremos a falar convosco ou com outros convidados também metidos de mangas arregaçadas neste desafio digital. Voltaremos a ver-nos em próximas ocasiões e muito obrigado pela vossa participação hoje. Muito obrigado. Obrigado.